Recentemente aconteceram dois episódios muito tristes em escolas brasileiras. Em São Paulo, um aluno entrou em uma escola estadual e cometeu um atentado utilizando uma faca. Ele matou uma professora, a professora Elizabeth, e deixou outras pessoas feridas. E em Blumenau, cidade do interior de Santa Catarina, 4 crianças foram mortas brutalmente após um homem entrar em uma escola infantil, numa creche. Eu sou Amanda Hatzir, estudante de psicanálise e de temas relacionados à cultura judaica e à sociedade israelense, e esse é o E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. O que chama atenção nesses atentados é a ligação dos atos nas escolas com discursos racistas, xenofóbicos e com forte influência de organizações neonazistas. Será que efetivamente tem alguma ligação entre esses atentados e o crescimento de grupos neonazistas no Brasil? Eu sou Anita Efraim, jornalista e fanática por futebol, e para conversar com a gente hoje, a gente trouxe alguém que também é fanático por futebol, está muito mais feliz que eu no dia dessa gravação, porque é gremista, né? Então acabou de ser campeão estadual. A gente vai falar com Renato Levin Borges, talvez você conheça ele como Judes, assim que ele é mais conhecido nas redes. Ele que é professor de filosofia, licenciado e bacharel pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor pela mesma instituição. Judes, para falar hoje de um assunto muito menos feliz do que o Grêmio campeão com o gol do Soares, né? Obrigada por estar aqui com a gente. Bom momento, pessoal. Sim, é um assunto bem menos feliz, né? Mas que é necessário, urgente, que não só tem sido pautado na mídia, mas também muita gente tem mandado mensagem, né? Tem acontecido isso, porque está todo mundo meio sem saber o que fazer, né, nesse entrever usando o gauchismo, né, quando tem uma coisa muito complicada, a gente chama de entrevero, então a gente está num entrevero como sociedade neste momento. Sim, e aí começando pelo que aconteceu no dia 27, na escola em São Paulo, foi um atentado bárbaro, um absurdo que aconteceu por lá. Desde então, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo registrou um aumento do número de ocorrências. E não só em São Paulo, né? Logo em seguida aconteceu em Blumenau, teve uma tentativa no Rio de Janeiro. Esses atentados, Judes, que estão a frequência entre eles está ficando cada vez maior, o intervalo de tempo entre esses atentados cada vez menor. Tem alguma relação com uma espécie de rede que promove esses atentados? E o que é que tudo isso tem a ver com o neonazismo? Bom, sim, tem relações, evidentemente, são capturas da extrema-direita, são formações da extrema-direita, e a gente tem um fato no Brasil que é o aumento dos grupos neonazistas, né? O último levantamento feito ainda em vida pela pesquisadora Adriana Dias, que faleceu recentemente, infelizmente, apontava para um aumento de 270% dos grupos neonazistas no Brasil. Quem comete atentado nas escolas não necessariamente está ligado a um grupo neonazista. Entretanto, esse tipo de mentalidade, incitação aos atentados em escola, eles são ligados a uma pauta da extrema-direita. A extrema-direita, ela busca capturar e ela busca fomentar esses ataques, uma vez que isso tem uma percepção, tem muitos vetores, na verdade, mas há uma percepção entre os grupos neonazistas e de extrema-direita que é aquilo que na filosofia política vai se chamar aceleracionismo. Há uma percepção de que a sociedade está condenada e ela não tem recuperação. Nesse sentido, o que importa para eles é precipitar o caos. No caso desses sujeitos que cometem atentados e buscam, em sua grande maioria, serem, entre aspas, na linguagem deles, suicidados pela polícia, ou seja, morrerem ou se suicidarem, é ter um ato último de significado. Ou seja, eles sentem como mártir, eles são tratados como mártir, e o que está acontecendo agora da recorrência neste mês tem a ver com o que se convencionou chamar de efeito contágio. A cobertura da grande mídia ela é muito problemática, ela finalmente está se dando conta que eles se baseiam na projeção, na propaganda do uso das suas imagens, dos seus manifestos e dos seus nomes. Então, como eles querem ser mártires de uma causa que eles acreditam, né? Alguns de superioridade branca, outros acreditam que a vida deles está fadada ao fracasso por culpa das minorias, das mulheres, é um componente masculinista muito fundamental para entender. A misoginia ela é central para entender esses ataques. Então, como eles são capturados e estão dentro do ideário, do horizonte da extrema-direita, eles acabam cometendo esses atos como se fosse um ato
último de significância, e entra um outro vetor que eu trabalho, que é o problema do niilismo, a falta de sentido de horizonte existencial. Então, a gente vai ter vários vetores que vão levar a esses ataques, que vai ser isolamento, falta de sociabilidade, falta de capacidade de se relacionar afetivamente com outras pessoas, inclusive sexualmente. A gente vai ter um supremacismo branco para culpar as minorias pelas suas próprias condições. A gente vai ter uma falta de perspectiva de futuro como existencial, que eu chamo existencial, né, de sentido, e tudo isso vai entrar num momento bastante dramático da nossa história, que é a normalização dos discursos violentos, a normalização do armamentismo, a normalização de discursos de extrema-direita, que é o bolsonarismo. A extrema-direita brasileira se chama bolsonarismo, e isso acontece ao redor do mundo, mas eu costumo dizer que o Olavo de Carvalho conseguiu importar o pior dos Estados Unidos para o Brasil, que é o armamentismo e também a violência em escolas, que elas começaram a se tornar muito recorrentes. Elas estão recorrentes pelo efeito contágio, mas também por uma série de vetores que se instalaram na sociedade brasileira, que eu chamo de fascistização do tecido social. A violência, ela se torna resposta para tudo, inclusive para a falta de sentido na vida. Então, para dar um panorama, primeiro, a relação dessa violência às escolas com a extrema-direita, ela é umbilical. Ela está ligada ao crescimento exponencial da extrema-direita em suas mais variadas formas, desde o supremacismo branco, o neonazismo, até outras formas que a extrema-direita se organiza no Brasil. Sim, isso tudo é muito triste, né? Assim, me atinge muito, assim, como educadora, como mãe também. E como você disse, né? Esses criminosos, eles são quase sempre homens brancos, né? E se tem alguma exceção que fuja à regra, na verdade, essa exceção só confirma a regra, né? Queria que você comentasse, né, essa, entre aspas, coincidência, também levando em conta, né, que os lugares onde esses atentados, né, esses ataques ocorrem, nunca era um batalhão militar, por exemplo, né, sempre uma escola, né, com pessoas, principalmente com mulheres, crianças, né, pessoas desarmadas. Queria que você comentasse um pouco esse contexto. O padrão, a característica padrão de quem comete esses atentados são jovens brancos, porque aí a gente conecta com a extrema-direita. Eles são radicalizados por grupos de extrema-direita. E como que eles chegam lá? Na verdade, tem muita gente mistificando, falando de deep web, etc., mas isso mudou. Eles já se organizam em redes abertas, como o Twitter. Os últimos atentados teve sinais e teve hashtags específicas. O TikTok, tem um estudo sobre o TikTok, que é a rede social mais acessada por crianças de 9 a 14 anos e muito acessada dos 9 aos 17 anos, é a rede social principal dos jovens do Brasil, que tem lá as hashtags com milhões, tem até 40 e tantos milhões de visualizações com hashtags vangloriando vídeos que romantizam atiradores em massa e que vários deles, né, são abertamente supremacistas brancos. Então, o jovem branco, ele é a figura principal, é o arquétipo, né, se a gente for usar uma linguagem lá da psicanálise, lá do Jung, que é um tipo, uma estrutura, um modo de ser, que é mirado. Por quê? O ressentimento do homem branco é a base do fascismo, é a base do nazismo. E quem está dizendo isso não sou só eu, quem está dizendo isso é o William Reich, o psicanalista aluno do Freud, lá em 33, quando ele vê a ascensão das massas sobre o fascismo. Quem está dizendo isso é Deleuze, é Guattari, é Humberto Eco. Vários pesquisadores mostram que, e vários filósofos e filósofas mostram que o fascismo, ele é o produto, o Reich vai dizer, o fascismo é o homem branco de classe média politicamente organizado. Isso, essa é a raiz. E parece muito abstrato, mas na verdade ele é muito concreto quando a gente olha para os dados e olha para o tipo. Aquele sujeito lá, o aluno que assassinou a professora em São Paulo há pouco tempo, ele não era bem branco. Não importa, ele se representa como branco, ele é capturado como branco. Inclusive, esse é um perigo, da gente tratar neonazista brasileiro como se fosse não branco o suficiente, porque a gente acaba reforçando a ideia do arianismo, a ideia da supremacia branca, dizendo assim, olha, como brasileiro vai ser nazista, eles nem são brancos. Não é esse o ponto de corte. Então, o que eu quero dizer é, o jovem branco isolado, com dificuldades, né, de se relacionar. Ele entra em fóruns, muitas vezes por jogos de videogame, Discord, Telegram, Twitter, e acha um culpado. Ele acha num processo que aí é muito caracterizado, é um referencial filosófico meu em Nietzsche,
que é a origem do ressentimento. A culpa é tua. Eu jogo minhas frustrações e a minha culpa em algum objeto. Qual que é o objeto? Principalmente as mulheres. O neofascismo não pode ser compreendido sem a misoginia como centro disso. A Não, gente vive a era dos red pills, né? Dos que é incels. produto disso. Uhum. E que já está tão normalizado Para que quem virou não meme. entende, aproveita e explica aí, Júlio, o que é esse termo que a Amanda citou, os red pills e tudo mais. O Red Pill, ele é uma porta de entrada, um sinal, uma estratégia ligada ao que a gente chama de masculinismo, que são essas ideias, teorias que se pretendem biológicas, que são totalmente delirantes, de que haveria uma categorização dos homens que vem como essência, né? Funciona como essência, que está no DNA, na forma do queixo, etc., que é onde eles se categorizam como machos alfa, que são os 20% que eles tiraram não sei da onde, que são os sexualmente atraentes que as mulheres querem, os sigmas, que são os alfas mais introvertidos, né? São os na deles, mas que são sexualmente atraentes. E o resto, que é beta, gama, etc., que são os homens que não são atraentes e são usados pelas mulheres. O que é o Red Pill? É uma metáfora que eles pegam lá do Matrix, que é de 1999, que, ironicamente, é um filme feito por duas irmãs trans, as irmãs Wachowski, que lá tem um momento que o personagem Keanu Reeves, né, ele tá vivendo num sistema que ele não sabe, e aí o Morpheus, que é o personagem lá, mostra a pílula azul, que é a pílula de se manter na ilusão de viver o sistema, ou seja, a realidade que eu acho que eu existo, eu vou continuar vivendo nessa ilusão, e tem a pílula vermelha, que é conhecer a realidade, a verdade por trás, a essência das coisas. O que é a verdade por trás? É que no filme Matrix, as pessoas vivem dentro de um sistema no qual elas não experienciam a realidade. É uma ideia que vem lá da filosofia de René Descartes, né, de uma realidade que pode estar sendo falseada. E o que tem de componente ali? Teoria da conspiração. Toda a extrema-direita, ao longo da história, desde o medievo, usa a teoria da conspiração, e aí eu concordo com o professor Michel Germa. Toda teoria da conspiração desemboca ou é uma modulação de uma teoria antissemita. Sempre. Sempre vai cair no judeu, ou vem de uma teoria contra o judeu. Então a gente tem uma teoria da conspiração que diz, toma o Red Pill. O que é o Red Pill? É quando o homem, sexualmente frustrado, e aí, retomando o Reich, retomando a psicanálise, né? O fascismo, ele tem um componente libidinal forte, né? De uma repressão sexual, uma dificuldade de dar vazão a esse desejo, que é fundamental para entender isso. O Red Pill o jovem toma a pílula vermelha, entre aspas, entra nesses fóruns, e lá ele é apresentado a uma teoria, que é essa teoria totalmente delirante, de que há uma categoria entre homens alfa, que eles medem o crânio. Eu acho engraçado, porque tem uma premissa que toda teoria racista, em algum momento, vai medir o crânio. Ao longo da história, isso sempre acontece, e acontece com os Red Pill, né? Com os masculinistas. Então, ele toma Red Pill e descobre que ele não é um alfa, e, portanto, ele é um beta, está fadado ao sofrimento, está fadado a ser fracassado. O que dão como opção para ele? A opção pode ser a Black Pill, que é ou suicídio ou atentado, do tipo... A radicalização em si. Exatamente, que é a pílula do niilismo. Nada tem sentido, então, pelo menos te sacrifica e leva esses, entre aspas, lixos, que são as mulheres ou as minorias que te causam sofrimento. É essa a ideia. O Red Pill é a porta de entrada, e ele está tão normalizado que ele virou meme. Isso é a normalização que a gente fala do discurso. É isso que o bolsonarismo promoveu, é isso que influenciadores como aquele com o nome de bicicleta, aquele anarcocapitalista burro, faz também nas redes. É esse o problema. O perigo do discurso é essa normalização. E todo mundo, eu sempre digo isso, todo mundo que brinca com discurso violento, em algum momento materializa essa violência. Não só a violência verbal, ela se torna violência concreta, e a gente está vendo isso. Teve muita gente que menosprezou, que quis usar o escudo da liberdade de expressão, e a gente está colhendo o fruto de uma normalização maciça do nazismo, do fascismo, que tem no seu cerne a violência, o masculinismo, o antissemitismo, o racismo, a LGBTQIA+, fobia, tudo isso está no coração disso. É como tu comprar aquele ovo que vem com brinquedo dentro, tu compra o chocolate e dentro vem um brinquedo, e o brinquedo é violência, nesse caso. Para usar uma metáfora, né, que eu uso com meus alunos, como professor de escola. Acho que isso é muito importante, né? E também tem um outro termo que talvez a gente possa compartilhar para quem não conhece, que é o incel,
esses jovens que a gente chama de incels, que em inglês é involuntary celibate, que então são os celibatos involuntários, que carregam essa frustração sexual consigo e, enfim, descamba nisso tudo que o Judas acabou de explicar. A gente vai entrar, Judas, em várias questões que você falou na sua primeira resposta, mas detalhando um pouco mais. E acho que a gente precisa entrar um pouco mais na questão da mídia e da imprensa, né? Então, nos últimos dias, a imprensa, vários grupos de mídia, Estadão, o Globo, etc., resolveram finalmente fazer o certo, tipo, parabéns, não fez mais do que a sua obrigação, que foi parar de divulgar nomes desses jovens que cometem atentados e fotos, vídeos e tudo mais, para evitar esse efeito que você descreveu, né? Que, repete o nome que eu esqueci o nome do efeito? Efeito contágio. Efeito contágio. Demorou muito para isso acontecer, né? E eu acho que uma coisa que a gente precisa refletir, não vou fazer bem uma pergunta, vou falar aqui uma coisa que eu vejo e acho que você pode analisar para um outro viés, mas que eu acho que é importante que a gente olhe para o jornalismo como uma área essencial, mas que está passando por um processo de deterioração ou desvalorização tão intenso que você tem cada vez menos profissionais qualificados, não necessariamente por culpa dos próprios profissionais, mas jornalistas mais inexperientes, mais precarizados, que ganham pior, que muitas vezes acabam errando, não porque querem errar, mas porque sequer tem uma orientação, sequer tem um editor para ver, e tudo isso em troca de dinheiro. E como é que o jornalismo produz dinheiro? Com clique. Então você acaba reproduzindo o que esses caras querem a partir da lógica do capital de você conseguir produzir dinheiro. E é muito louco ver o quanto esses dois sistemas estavam se retroalimentando e que a gente teve que chegar num estágio de 2 ataques por semana para finalmente alguém falar alguma coisa. Porque, por exemplo, você, a Letícia, né, a bicicleta no Twitter, a Adriana, sempre, pessoas que estudam esse fenômeno, sempre bateram nessa tecla. Não divulguem, não divulguem. As pessoas, não, mas todo mundo já viu. E não é bem assim, né? Enfim, todo esse monólogo para falar, o que você acha? Eu concordo, efetivamente, porque a lógica das redes sociais promove isso. Promove porque o tipo de negócio é exatamente o clickbait, né? Fazer cliques, e o tipo de negócio que eu acho que... Eu sempre recomendo aquele documentário Dilema das Redes, mas acho que ele peca na hora de nomear o monstro. O monstro não é o tipo de negócio, o monstro é capitalismo. O monstro é a falta de regulamentação de redes proprietárias, porque são redes privadas, principalmente do Vale do Silício, mas a gente tem o TikTok, que é chinês, que estão pautadas pela economia da atenção, ou seja, quanto mais eu mantiver as pessoas dentro e clicando, mais eu tenho lucros. A gente tem um problema muito grande, por exemplo, no Twitter, desde a compra do incel idoso, que é o Elon Musk. Eu sei que ele tem filhos, mas ele age que nem um incel, e ele compartilha ideias de supremacismo branco. Desde que ele comprou o Twitter, que ele demitiu 75% dos funcionários, aquilo ali virou a Disneylândia do neonazismo, dos atiradores de escola, da promoção de violência. Aquilo virou uma bagunça. E ela tem uma penetração social, e principalmente entre os jovens, muito grande, assim como o TikTok, assim como o Instagram. A falta de moderação, de regulamentação promove isso. Inclusive promove a deteriorização não só da democracia, mas de algo que está intimamente ligado com a saúde da democracia, que é uma imprensa livre, robusta, e que, né? Porque isso da que a gente fala, não divulguem, está num relatório da Unesco, que não é novo, de kit para a imprensa. Olha só, quando acontecer, viram como a Nova Zelândia tratou a questão do assassino lá, supremacista branco, de Christchurch. A primeira-ministra disse: eu nunca vou mencionar o nome desse cara. A mídia não mencionou. Então, esse é o tratamento correto para se dar, porque eles se valem da ideia de mártir. Para quem não sabe, mártir é uma figura milenar na cultura ocidental, mas não só ocidental, que é o sujeito que morre por uma causa, e seu nome acaba alimentando a ideologia, os afetos, as atitudes de pessoas que vêm depois, para seguir o exemplo dele. Ele é um mártir. Então, eles se valem disso. Quanto a gente der publicidade, o que não quer dizer não responsabilizar, às vezes as pessoas dizem, tá, mas Judite, aí a gente não vai culpar o bonito lá que cometeu o massacre. Não, quem tem que ir atrás e quem tem que punir é a justiça, é a polícia, é a justiça. Não a gente compartilhando e causando pânico moral. Inclusive, esse pânico moral, muitas dessas ameaças contemporâneas que estão acontecendo, muitos a gente tem
como pesquisadores, a gente está monitorando uma suspeita de que está sendo promovido por setores armamentistas da extrema-direita que querem pautar, né, a militarização das escolas, a venda de armas, o que não quer dizer que todas as ameaças elas são a partir desse viés propagandístico, mas há uma disputa que está sendo usada, porque a política do medo é o cerne de toda a extrema-direita ao longo da história, tanto o fascismo histórico quanto o neofascismo. Então, a gente tem também mais esse componente, a politização da violência nas escolas, que vai ser muito usada para extrema-direita conseguir pautar o debate e conseguir passar sua agenda, que não vai resolver o problema, porque as causas da violência nas escolas não são ter professor com arma ou segurança lá. É o que eu estou chamando numa metáfora de tu botar um balde blindado numa goteira. Enquanto tu não for na causa, que é a calha quebrada ou é a telha que está quebrada, tu não vai parar de ter goteira na tua casa. E é isso que a resposta violenta, armamentista, está dando, que a extrema-direita dá. É propor como solução a própria causa, que é a violência e o armamentismo. Isso é um problema fundamental. O que está em xeque aqui, mais uma vez, é o modelo de sociedade. Ou a gente vai se estadunizar também nisso e vai começar a fazer sala blindada e treinar professor para dar tiro, e eu não estou pronto para dar aula e ser um atirador e ainda atirar em jovem, né? Porque não faz nenhum sentido. A Amanda também está na escola, vai concordar comigo. Ninguém está preparado, ninguém quer, ninguém vira professor para aprender a atirar em outra pessoa, principalmente em jovens, né? E aí o que eu quero mostrar é que há um cenário muito maior do que só o ataque. Há um cenário de disputa política e de ideia de sociedade por trás disso tudo. Esse efeito que você chamou de estadunização, né, num post que você fez, que eu acho que cabe, né, e é realmente isso, ninguém entra em sala de aula para virar atirador, né, e eu acho que um tópico que não dá para deixar de falar aqui, dentro desse tema, né, acho que a gente tem que voltar um pouco aí, né, nesse último governo também, né, pensar, né, quais são os efeitos a longo prazo, né, da perpetuação da gente ter passado, né, 4 anos sob um governo de extrema-direita. E queria que você comentasse, né, você comentou agora sobre qual não é o caminho. Queria que você falasse um pouco qual é, então, o caminho para essa desnazificação, né? Tem gente sugerindo, por exemplo, que o melhor caminho, né, como você falou, começou a comentar, é colocar policial reformado na porta. Isso ajudaria de alguma forma, por exemplo? Olha, o caminho, e aí não é algo que eu tiro da minha cabeça, é olhando para processos de desfascistização, desnazificação, como tem na Europa, como teve na Alemanha, como a Noruega, que tem talvez o projeto mais bem-sucedido de desradicalização à direita, que é o projeto Exit. A gente tem experiências e todas elas que querem lidar com a causa precisam trabalhar o guarda-chuva da saúde mental, que ela é coletiva. E a produção de saúde mental passa também pelas condições sociais. Se a gente tem uma miserabilidade, como o bolsonarismo nos jogou, numa miserabilidade, o que reflete não só na falta de comida desse sujeito, mas na falta de perspectiva, de horizonte existencial. A gente tem um isolamento, a violência, a gente tem um padecimento que ele é social, e isso é muito importante a gente perceber, é uma produção, não só o neofascismo, mas o neoliberalismo produz um adoecimento mental. E aí, a gente precisa do quê? Sendo objetivo, a gente precisa de espaços de acolhimento, de escuta, de tratamento de saúde mental, porque o sujeito que entra na extrema-direita, seja ele idoso, como aqueles idosos que foram lá para Brasília destruir, sejam esses jovens, o que eles estão procurando no fundo? Um espaço de pertencimento, um espaço compartilhado que foi totalmente erodido, foi totalmente esburacado pelo neoliberalismo, pelo neofascismo e pela pandemia. A pandemia exponenciou as teorias da conspiração, a pandemia exponenciou a radicalização à direita de jovens e adultos. A gente perdeu os laços de pertencimento, a gente perdeu os laços comunitários. A gente precisa construir espaços, e espaços de escuta, quando eu falo, estar preparado para ouvir coisas que a gente não vai gostar, coisas inclusive horríveis. Porque enquanto a gente não abrir esse espaço, não tiver espaço de acolhimento, não tiver... E às vezes não é nem só dinâmica de conversa, um espaço de esporte na comunidade, uma horta comunitária, um grupo da terceira idade. A gente tem que investir nisso, laços comunitários, laços de pertencimento, porque a extrema-direita, bem ou mal, a gente tem que entender isso, ela dá
uma noção de pertencimento, ela dá uma noção de valorização daquele sujeito, por mais delirante que seja a teoria que ele defenda. Ele vai encontrar iguais e vai se sentir acolhido, ele se sente em família. Quando vocês olham os acampamentos bolsonaristas, os relatos são, o fulaninho fazia comida, o outro trazia água, o outro cuidava enquanto dormia, noção de família, pertencimento. Isso é muito fundamental. Para tratar a causa, a gente vai ter que tratar isso. Senão, a resposta, e é uma resposta que não mexe no status quo de um capitalismo desigual, põe polícia, todo mundo se arma. Ninguém trata a causa, porque ninguém tem que olhar para a desigualdade social, ninguém tem que olhar para a miserabilidade, para a falta de acesso a direitos, para a falta de pertencimento. Por isso que eu gosto muito e aposto muito, às vezes o pessoal fica assim, uma vez uma menina que me segue no Twitter disse, Judis, eu não gosto quando fala de futebol, eu gosto quando só fala de extrema-direita. E eu disse para ela assim, olha, o futebol é um dos lugares que eu aprendi desde pequeno a pertencer a um espaço, a abraçar gente que eu nunca vi na vida. Naquele momento, eu sou parte de uma multidão. E essa é uma noção que não precisa ser o futebol, mas que a gente precisa operacionalizar isso. Também, em outro sentido, a gente tem que trabalhar com e aí já entra um pouco essa parte do acolhimento, um circuito de afetos. A gente achar que o nazista é o que não tem conhecimento, ou que o fascista é o que não tem estudo, é um erro tão crasso, a gente vai estar dando soco em parede. Tem gente muito bem instruída que é de extrema-direita, que foi radicalizado. Tem muito jovem inteligente que entrou nisso. Então, a gente tem que parar com essa ideia iluminista de que é só o conhecimento. O conhecimento é importante, mas ele tem que estar aliado a experiências que envolvem o corpo e o afeto. Eu advogo muito isso. Às vezes vão dizer assim, tu é muito tradicional, não sei o quê. Experiência online é um tipo de presença, inclusive minha tese de doutoramento é o conceito de presença, o uso dela no neoliberalismo e no neofascismo. A gente precisa estar como corpos com outras pessoas, como comunidade. Eu, como ateu, eu faço questão de estar em Seder de Pesach. Eu faço questão de ir em Rosh Hashanah. Porque eu mesmo ateu, eu sou parte da comunidade judaica e eu quero estar com as pessoas e eu quero compartilhar uma janta, uma conversa, falar da história. Eu quero estar com meus amigos em dia de jogo do Grêmio. Se o jogo é fora, eu vou para um bar com eles. Eu quero estar com essas pessoas. E é isso que a gente tem que prover. Às vezes os jovens não têm esse caminho. Não tem um lugar para estar lá. Então, para não dizer que a gente só está apontando, a gente está descobrindo de um modo dramático como fazer, mas os caminhos, para mim, passam. Se for para dar um guarda-chuva, saúde mental coletiva, que está ligada à desigualdade social, acesso a programa de emprego, de formação, de profissão para jovens, de acolhimento para a terceira idade. Se não, a gente corre o risco de daqui 3 anos estar passando a faixa presidencial para alguém da extrema-direita e ter sido nossa última chance de salvar uma sociedade minimamente democrática, porque daí é a hungarização do Brasil. O sonho do Bolsonaro era transformar o que o Orbán fez com a Hungria. Na minha perspectiva, é isso. A fascistização. A hora que eles conseguirem mudar todo o judiciário, que é o sonho deles, acabou. Aí acabou, quer dizer, não acabou, a gente vai ter que lutar, mas vai ficar dramático, horrível, e a violência ela vai se instaurar no modo talvez irrecuperável. Eu queria aproveitar e recomendar um livro que acho que acaba tendo muito a ver com o que você falou. Nem sabia que tinha, mas enquanto você falava, fui lembrando do livro, que é o livro Amanhã Vai Ser Maior, da Rosana Pinheiro Machado, em que ela fala da inserção das classes mais baixas pelo consumo, e que muitas vezes, e quando eles perderam essa capacidade de consumo, muitos deles acabaram aderindo a ideologias radicalizadas pela sede de vingança, porque não tinham afeto, era só o consumo. Enfim, é um livro que eu recomendo bastante para entender um pouco do caminho que o Brasil tomou. E você estava falando, Júlio, sobre, acho que o pós, né? Ou falando sobre como recuperar essas pessoas, mas muita gente deve estar se perguntando como a gente pode identificar que esses jovens estão indo por esse caminho? Quais seriam, digamos assim, os principais sinais de que aquele jovem ao nosso lado, o filho, o primo, o amigo mais novo, enfim, está sendo cooptado por grupos radicais? Acho que a pergunta seguinte era como reverter isso, mas acho que essa parte você acabou se dedicando um pouquinho mais. Mas como começar a identificar isso? Sim. Bom, primeiro, não é que a gente vai só prestar atenção em jovens brancos, mas vai, sobretudo, prestar atenção neles. Há sinais que são mais visíveis, alguns conseguem driblar isso, que é a coisa da evidente dificuldade de sociabilidade. Assim, tu olhar para ele é mais tímido, mais fechado. O humor,
ele é um caminho para começar a perceber. Quando começa a ter memes, figurinhas que romantizam violência ou figuras violentas como Hitler, por exemplo, é um sinal de alerta. O humor, ele é essa coisa meio cinza, que é por onde vai se capturando. Comunidades de jogos, comunidades muito fechadas, a questão é essa mesmo dos sinais primeiros, que é uma romantização, transformar em graça coisas que são extremamente violentas, o consumo desses conteúdos. Então, a questão de prestar atenção, se está vendo muito vídeo, ou está compartilhando, ou está curtindo, dá uma olhada nas redes para quem é pai e quem é mãe, para ver se está olhando coisa de atirador, esse tipo de coisa, porque é uma curiosidade natural, né, de por que isso está acontecendo. Mas quando isso é reiterado, quando isso... Ou há uma... Esses jovens também, normalmente, eles têm uma... Eles se fecham muito rápido quando os pais ou responsáveis tentam acessar, ou tentam ver, ou tentam conversar. Eles repelem socialmente isso. Então, tem isso. A própria questão de interação, quando o jovem ele fica muito mais em casa e tem muito poucos amigos que ele convive, é muito mais na internet, também é um sinal. Passa muito tempo em comunidades do Discord, no Twitter, no Telegram. São sinais, eles são muito difíceis num primeiro momento de reconhecer. Alguns são muito sinais. Fazem desenhos violentos, ficam super fechados, sempre de mau humor, tiram fotos também, as fotos em redes sociais, às vezes sinalizando, por exemplo, aquela máscara de caveira que é da extrema-direita, supremacista branca, que os atiradores usam, que é a Skull Mask, que é a máscara de caveira, vocês devem saber qual é, que eles põem em cima do nariz, tirar foto com arma de brinquedo ou não de brinquedo. Essa coisa de criar essa imagem também é um sinal. Então, mudança de humor, de comportamento, de ficar mais tempo no quarto fechado, tudo isso pode ser um sinal de depressão, mas a depressão está muito ligada também a essa radicalização. Então, são sinais que ligam o alerta. Enquanto tu está falando de jovens brancos homens, tu redobra a atenção nesse sentido. Então, tem isso. Preste atenção nos sinais, que são o humor, as fotos, o modo de se expressar, as redes que tu está usando, o que está procurando mais nas redes. Às vezes é difícil, eu sei, o adolescente não vai deixar tu pegar o celular e olhar o TikTok dele, olhar o Twitter, mas tentar, às vezes, até fazer uma conta no Twitter, uma conta que não ponha teu nome, etc., para tu... Não precisa nem seguir. Se tu salvar numa lista, tu vai conseguir, ou ficar lá com ele aberto e de tempos em tempos olhar a aba curtidas, às vezes é fechado esse Twitter, mas os atiradores ou quem vangloria tende a abrir depois que passa essa atenção que a mídia dá, eles tendem a abrir porque eles precisam compartilhar essas hashtags, e então o perfil tem que estar aberto para outros jovens verem. Então, é aquela coisa de sinalização de jovem, sinais de estar ficando com depressão, etc., são muito parecidos. Aqui é uma vanglorização, uma romantização da violência. Também o uso, o modo que se referem às mulheres é um sinal desses jovens. A linguagem misógina, a linguagem masculinista ou machista, né, vão dar indicativos também. Tem que ter muito cuidado, mas são sinais de alerta. Principalmente esses que eu falei para vocês são sinais de alerta. É muito importante você trazer isso mesmo, porque acho que muitas vezes o senso comum, né, é muito regado por uma ignorância, né, leva as pessoas a repetirem frases como, esses ataques são por causa de videogame, né, esse reducionismo, né, simplificar como se um único fator, assim como jogos, pudesse, né, levar um jovem a cometer um ataque desse tipo, né, ou se não, isso é por causa do bullying, né, também acaba entrando na pauta. Você acha que esse tipo de declaração, né, sem embasamento, acaba atrapalhando essa discussão sobre o real problema, que é, como você já comentou, Anitta, também a cooptação desses adolescentes por grupos radicais? Sim, porque, primeiro, eu entendo muito que as pessoas, em suas angústias, queiram uma resposta simples, e queiram uma resposta única e fácil. O problema é que nós estamos lidando com pessoas e com grupos e com vetores de radicalização muito diversos e que, eventualmente, funcionarão, operarão diferentes em cada um desses sujeitos radicalizados. Então, quando vai lá para a mídia, a pessoa diz o videogame violento, isso é um problema, isso é contraproducente, inclusive, porque vai fazer com que a gente não olhe para a complexidade do que pode causar a radicalização, a gente não atente para outros sinais e estigmatize um grupo. Os gamers, que é uma comunidade
que se tornou extremamente tóxica e extremamente investida pela extrema-direita, ela acaba ficando à mercê da extrema-direita porque ela é estigmatizada também, como esse lugar da violência. Eu, por exemplo, jogo jogos de tiro desde pequeno. Não é o jogo que me incentiva a ser violento, embora o jogo violento possa ser o lugar onde esse sujeito vai conhecer outro amiguinho lá e vai começar a conversar no Discord, e depois eles vão para um grupo mais fechado. Qual é que é o caminho? O caminho sempre primeiro é a superfície da internet, os jogos, que pode ser, por exemplo, Minecraft, que é um jogo de construir coisa, era um dos jogos de radicalização de jovens, a extrema-direita. Não tem tiro exatamente, tem espadinha lá, tem um zumbi que tu mata com uma espadinha, bem pixelizado, não tem nada de gráfico ali. É um jogo, inclusive, de radicalização à direita. A partir desse momento que eles se conectam por um jogo, por interesse comum, ou seja, retomando pertencimento, eu me sinto parte de algo, esse sujeito vai sendo inserido em grupos, no WhatsApp, no Telegram, no Discord, e aí eles vão caindo para dentro que quando a gente pesquisa a extrema-direita, a gente chama de toca do coelho, rabbit hole, que é também uma imagem lá do Matrix, e que o YouTube, o algoritmo do YouTube ajuda a radicalizar, e o TikTok também, que tu vai entrando cada vez mais para teorias extremamente violentas, supremacistas brancos, nazismo, não é na superfície, não chega alguém e diz assim, olha só, olha aqui essa ideia de Hitler, vem com a gente. Não é assim, primeiro, gosto de jogo de tiro, aí eu fico amigo dos fulaninhos, eles começam a compartilhar meme, olha só, matando os judeus, matando as mulheres, e aí tu vai radicalizando até chegar a um ponto que entra daí numa outra camada, que são os grupos fechados, que vão ser os grupos que vão radicalizar, ou quando esse sujeito vai se radicalizar na internet sem estar dentro de um grupo, e isso é um fator que eu tenho que lembrar sempre. O sujeito pode cometer o atentado sozinho, mas não existe lobo solitário nisso. Eles são radicalizados em comunidade, eles têm suporte e eles compartilham essas informações com outros indivíduos. Nunca é solitário. Há uma tendência pelo racismo estrutural de ver homem branco cometer atentado como lobo solitário. E aí, quando é um negro cometendo, ele é ligado ao tráfico, ele devia ter alguma coisa ligada a alguma facção. Essa é a nossa tendência como um país racista estruturalmente. Mas a verdade é que mesmo o sujeito que é chamado de lobo solitário, que é um jeito, né, até de suavizar quando um branco comete um atentado nos Estados Unidos, no Brasil, qualquer lugar, ele está ligado a uma comunidade, sempre. Uma comunidade que vangloria a violência, que incentiva ele a cometer esses atos e que ensina, muitas vezes, ele a fazer. Tem atentados que os indivíduos que cometeram atentado dizem, aprendi a fazer essa arma ou a estratégia para esse ataque no Twitter, no TikTok, no Telegram. Eles são ensinados por grupos que radicalizam. Então, é muito importante a gente atentar para isso também. Nunca é um sujeito sozinho que está cometendo esse ataque, mesmo que seja perpetrado, seja feito por um sujeito só. Eu tenho muita raiva quando alguém fala assim, é um caso isolado, é um lobo solitário. Não é, gente, pra vocês mentir, enganar, ludibriar a população, não vai diminuir isso, muito pelo contrário, sabe? Eu fico muito brava, ainda bem que você falou sobre isso. E pra gente fechar, Judes, acho que tem um tema aqui que é importante, que é esse novo ensino médio, que foi proposto durante o governo Michel Temer, passou a ser implementado durante o governo Jair Bolsonaro e o governo Lula, agora, após bastante pressão, paralisou esse novo ensino médio. Por que a gente está falando sobre isso? Porque o novo ensino médio, ele aumenta a carga horária, e que é algo importante, porque a idade desses jovens que cometem esses atentados, normalmente é a idade de ensino médio, né? Então, ele aumenta a carga horária, ok, mas ele retira da grade obrigatória algumas matérias como sociologia, filosofia, que teriam esse objetivo de estimular o senso crítico, de questionar o status quo, de entrar em discussões mais profundas e menos teóricas meramente. Eu queria saber um pouco do que você acha dessa redução num momento em que a gente vê o aumento do neonazismo no Brasil. E é um exagero dizer que isso é parte de um projeto maior? Não é exagero. Inclusive, o Brasil bolsonarista é uma importação de uma série de estratégias estadunidenses da extrema-direita lá. A retirada dessas disciplinas, ela é parte de um cenário maior que tem como um dos componentes, por exemplo, o homeschooling, que é o ensino em casa.
porque a extrema-direita ela bate muito na ideia de que a escola e os professores ideologizam os alunos. Sempre nessa perspectiva da extrema-direita que ideologizado é o outro. A extrema-direita seria uma percepção pura do real, o que é uma mentira, uma falácia, né? Mas o próprio Humberto Eco, no texto dele famoso sobre o fascismo eterno, de 1995, ele diz: o fascismo ele não pode lidar com a crítica e ele não se baseia em ideias complexas, porque ideias complexas demandam e produzem um pensamento crítico. E o pensamento crítico é uma vacina contra embarcar em teorias da conspiração, inclusive em teorias racistas, né, misóginas, etc. A retirada disso, primeiro, esse novo ensino médio é basicamente a reestruturação de um ensino denunciado pelo Paulo Freire, que ele chamava de ensino bancário, que é a reserva de mercado das classes D e E, principalmente, a fazer os trabalhos que menos remuneram e que estão na base da pirâmide social. E aí tu mantém uma elite, que é uma elite branca, nas profissões que demandam mais complexidade intelectual e, portanto, são mais bem remuneradas. Esse é o primeiro problema, aprofunda o fosso de desigualdade social. O segundo é essa formação, que é uma pauta da extrema-direita, de que a educação vem de casa. Então, como a sociologia, como a filosofia e mesmo as artes, elas produzem uma relação com um pensamento que tende a torná-lo crítico, é um problema. É um problema para o conservadorismo, é um problema para o reacionário, é um problema para todo tipo de preconceituoso. Então, esse é um projeto maior de embrutecimento das consciências e da capacidade intelectual dos jovens que, assim, não questionariam, teriam mais dificuldade de questionar o status quo das coisas, tanto o racismo estrutural, quanto o sexismo, que eu chamo de estrutural também, a sociedade é baseada também estruturalmente no sexismo, e outras pautas que são muito caras à extrema-direita, que o coração da extrema-direita, como eu disse, é masculinista e é racista. Então, a retirada ela é problemática a médio e longo prazo. O próprio caso da filosofia, como eu sou professor de filosofia, sou da área, a própria Unicef, ela recomenda o ensino da filosofia, e os países com maior IDH têm ensino de filosofia desde séries como quarta, quinta série. Então, assim, do fundamental. Porque isso ajuda a promover um pensamento que é mais complexificado, portanto, se torna mais crítico. É um projeto político de longo prazo. Essa retirada da sociologia, da filosofia, eu falo também de todas as disciplinas que são menosprezadas e que trabalham com o corpo, como a artes e educação física. Isso também é um problema, porque se a gente está falando de pertencimento, de presença, de estar com outros, tirar a educação física ou diminuir, também é retirar um espaço de compartilhamento e de pertencimento e, além de tudo, de produção de empatia. Tu tá cara a cara tem até estudos mostrando isso, que jovens que ficam mais tempo socializando pela internet têm dificuldade de entender quando falam algo ofensivo, porque quando tá na frente do colega e tu vê ele se machucar, ou tu fala alguma coisa e ele faz uma cara de choro, de desagrado, tu desenvolve psicologicamente essa capacidade de reconhecer empaticamente que o outro tem sentimentos e quais são os limites disso, ou tu tende a aprender mais do que isso na internet. Então, é um projeto de longo prazo que beneficia a extrema-direita, com certeza, a retirada dessas matérias ou a diminuição ou menosprezo, né, dessas disciplinas. Mas bom, é isso. Eu acho que essa conversa ela tem que se expandir para além daqui do nosso podcast, acho super importante. E quero te agradecer também, Judith, pela participação. Acho que você contribuiu muito para a gente expandir mesmo o pensamento aí, como um bom professor de filosofia. Então, eu queria te agradecer pela participação aqui no nosso episódio. Eu agradeço o convite, acho que é uma questão, como eu falei, urgente e que cabe a todos nós. Eu sempre lembro isso, tu pode não ter rede social, tu pode não ou ter e não se sentir um influenciador, todos somos agentes políticos, todos estamos disputando o tempo todo politicamente e eticamente a sociedade. O jeito que eu trato a minha companheira em casa, o jeito que eu trato o porteiro do prédio é política, é disputa e também é um combate, é um espaço de combate a essa violência e essa fascistização do tecido social. Todos nós temos responsabilidade, a gente não pode se dar o luxo, eu falo isso, lá por 2017 a gente se dava o luxo de eu não vou discutir com esse bolsonarista, a gente não tem mais essa possibilidade de não disputar, a gente não pode se dar o luxo mais. A gente está num momento dramático, enquanto sociedade,
enquanto sociedade que preza pela democracia ou pela uma ideia de democracia que, no mínimo dos mínimos, é o respeito à diferença, o respeito ao direito do outro ser o outro. Então, todos necessitamos nos engajar nisso. Se a gente não sabe como ajudar, a gente pode não atrapalhar, não dar resposta simples, não dizer que tem que armar todo mundo, não inventar teoria simplista. Não atrapalhar já é muito nesse momento onde há uma economia da atenção e as redes sociais pautam muito o debate. Então, assim, ir atrás de informação, não compartilhar conteúdo da extrema-direita, mesmo para denunciar, pessoal, quer denunciar, como eu faço? Tira um print, porque aí o algoritmo não vai entender que eu estou dando alcance para esse ser humano. Não compartilhem, cuidem com o que vocês vão denunciar também, porque isso pode dar alcance. Encontrem os meios. Tem uma suspeita de um aluno que está com comportamento errático, que parece que procurem Defensoria Pública, Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Federal. Tem que encaminhar isso. Não adianta só botar no Twitter, esse fulaninho Às vezes tu acaba fazendo o jogo de promoção deles. Então, sejamos atentos e saibamos que todos nós estamos tendo que disputar isso a todo momento. É isso, quem quiser acompanhar o Judas nas redes sociais, @ dele é Nit4Speed, então é Nit for Speed, amo. E a gente vai continuar sempre contando com ele para essa parceria para falar sobre a extrema-direita, em especial no Brasil. Lembrando que quem quiser mandar um e-mail para a gente pode escrever para @institutobrasilisrael.org. A gente está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esqueça de seguir o IB nas redes sociais e até quarta que vem. Tchau!